E aí, pessoal, boa noite para a maioria de vocês, bom dia e boa tarde para quem assiste a aula depois. Hoje é a nossa aula 4, notação científica, ou potenciação em forma de notação científica. Então, basicamente, ela é uma continuação da aula de potenciação, mas ela precisa ser separada, porque é muito importante a notação científica, ela é uma parte da parte de potenciação. Gente, aí está o meu contato para vocês, se tiverem dúvidas, quiserem falar sobre a aula, tá aberto para vocês virem falar o que quiserem, sugestões da aula, é isso aí. Então vamos começar nossa aula. Gente, por que é importante notação científica? Notação científica é importante porque existem grandezas macroscópicas e microscópicas. Ou seja, grandezas muito grandes ou muito pequenas, números muito grandes e números muito pequenos, que medem alguma coisa, que diz alguma coisa sobre algum determinado lugar. Por exemplo, a distância do Sol à Terra. Gente, notação científica facilita muitos cálculos. Então, assim, vamos pegar aqui a distância do Sol à Terra, que nem é tão grande assim em relação a esse universo que a gente tem. Olha só. Gente, não se preocupem como monta a notação científica que eu vou ensinar. Eu só vou mostrar para vocês como ficaria esse número aqui. Olha, 1,496 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilômetros. Pessoal, se eu quiser transformar isso aqui para metros, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 10 a terceira. E já eu vou ensinar uma tabelinha ali no quadro, depois que eu acabar essa parte aqui da teoria, com os principais prefixos que ajudam muito. Então tá, isso aqui seria a forma de representar esse número aqui em quilômetros da distância do Sol à Terra em notação científica. Gente, para trabalhar com notação científica, você tem que usar potência de base 10. 10 elevado a n, esse n tem que ser inteiro. E o n indica a quantidade de zeros após o algarismo 1 ou a quantidade de casas decimais após a vírgula. Vamos voltar aqui nesse exemplo. Olha só, você tem o quê? Você tem 1,496. Gente, esse aqui, olha só, 10 à oitava. Você tem quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir do 1, você tem quantas casas? 8. Por isso, 10 à oitava. Então, se eu deslocar essa vírgula 8 vezes para cá e acrescentar o zero, eu vou chegar nesse número aqui. Certo? E se eu tiver somente isso aqui, ó. Se eu tiver somente assim, 10 elevado a 5. Quer dizer o quê? Que depois do 1 eu tenho 5 zeros. Então esse número seria o quê? Seria 1 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então 10 à quinta é o quê? 100 mil. Beleza? Qual que é a representação da notação científica? A representação genérica é aquilo que está ali. Alfa vezes 10 elevado a n. Gente, o que quer dizer esse alfa? Esse alfa quer dizer que o número tem que estar entre 1 e 10. Ele pode ser 1? Pode. Olha só. Aqui, ó. 1 é aqui, ó. 1 vezes 10 à quinta. Quando não aparece, é 1, ó. Então, isso aqui é 1 vezes 10 à quinta, ó. Então, o alfa seria quem nesse caso? Seria o 1. Pode ser um número maior que 1? Pode. Olha só nesse exemplo aqui, ó. 1,4. Então, ele está dentro daquilo? Está dentro. Então, esse alfa tem que ser um número de 1 até 10, mas não pode ser 10. Por quê? Olha só, se for 10, o que vai acontecer? Vai ficar 10 vezes 10 elevado a n. Pessoal, lembra da propriedade de potenciação? Quando você tem bases iguais, o que você faz? Repete e soma os expoentes. Isso aqui nada mais é do que 10 elevado a n mais 1. Então não tem por que o alfa ser 10.
Então vamos dar um exemplo aqui de notação científica. 2,5 vezes 10 a terceira. Isso é uma notação científica, pessoal? Por quê? Porque o alfa está entre 1 e 10, 2,5. E o n é quem? É o 3. Agora, isso aqui seria uma notação científica? Vamos ver. Trinta e 35,2 vezes 10 elevado a 7. Isso é uma notação científica? Não é, porque o alfa não está entre 1 e 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que deslocar essa vírgula para a esquerda. Se eu desloco a vírgula para a esquerda, eu preciso aumentar no 10. Então, isso aqui, corrigindo ele para a notação científica, é 3,52 vezes 10 a oitava. Certo? Pessoal, é isso. A teoria é isso, é simples. Então, tem que botar na prática agora. Então, agora eu vou lá para o quadro, eu vou ensinar aquela tabelinha com os prefixos e depois a gente vai seguir com o exercício. Para vocês entenderem melhor que é isso e como bota na prática, certo? Então, vamos lá. E aí, gente, vamos lá para a nossa tabelinha dos nomes. Gente, isso aqui é notação científica? É, porque todos os prefixos estão em notação científica. Então vamos lá. Eu quero que vocês peguem o papel e façam essa tabela junto comigo. E, na segunda vez, repete em voz alta. Gente, repetir em voz alta é muito importante. Tem gente que aprende falando em voz alta. Eu mesmo, eu dava aula sozinho no quarto falando em voz alta algumas matérias, entendeu? E ajuda muito. Então vamos lá. É o seguinte. Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera, centi, deci. Vamos lá. Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera, centi, deci. Gente, fala 2 vezes e isso fica na cabeça. Não sai, tem uma ordem certinha. Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera, centi, deci. Então vamos lá. O que é o mili? Mili é 10 a... Não, primeiro faz assim, ó, pessoal. Primeiro coloca 10 em tudo. Por quê? Porque todos são potência na base 10. Ó, vocês vão seguir essa ordem. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. 3, 6, 9, 12. Aqui não tem lógica nenhuma. Aqui é centi menos 2 e deci menos 1. É o seguinte, pessoal. Mili é 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Quilo, 10 a terceira. Mega, 10 a sexta. Giga, 10 a nona. Tera, 10 a 12. Centi, 10 a menos 2. Deci, 10 a menos 1. Centímetro, decímetro. Centi, o que significa aquele centi dos centímetros? 10 a menos 2. Então quer dizer que 1 centímetro é o quê? 10 a menos 2 metros. Certo? Ó, o centi significa isso. Pessoal, a representação. O mili é um M minúsculo. O micro é assim. O nano é um N minúsculo. E o pico é um P minúsculo. O quilo é um K maiúsculo. O mega é um M maiúsculo. O giga é um G maiúsculo. O tera é um T maiúsculo. O centi é um Czinho minúsculo. E o deci é um Dzinho minúsculo. Gente, essa é a tabela. Vamos repetir comigo.
Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera, centi, deci. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. 3, 6, 9, 12. Então, é sempre do 3 pro 12, do 3 pro 12. E esses daqui primeiro são negativos, porque eles representam o quê? Unidades micro. Unidade micro, eles são pequenos. E esses aqui são unidades macro, eles são grandes. Esses dois aqui são médios, assim. Gente, decorem essa tabela, é muito importante. Vai ajudar principalmente em física. Física, isso aqui vai ser essencial saber esses detalhes aqui, gente. Certo? Então, galera, agora a gente vai para o nosso primeiro exercício. Olha só. Lembrando que eu quero que vocês copiem, pausem, tentem resolver e depois voltem para ver a resposta. Então, o que pede nesse primeiro exercício? Coloque na forma decimal. Então, a partir dessa notação científica, eu vou transformar ele em número decimal. Aqui é o contrário. Ele está em número decimal e eu vou ter que transformar ele em notação científica. Ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro. Gente, o alfa desse aqui é quanto? É 1. Sempre que está assim, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 é quinta. Quando não tem, é porque é 1. Então, eu vou ensinar para vocês. Sempre quando tem isso, o nosso primeiro número é o quê? É 1. Ó, é 1. Aqui não é a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4. Então, eu tenho quem? Eu tenho 1. Eu tenho 1. Só que agora, eu tenho um 10 elevado a um número positivo. Então, essa vírgula que está aqui precisa se deslocar 5 vezes para lá. Então, ela vai ter que se deslocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter que completar com 5, 0. Agora, aqui é negativo. Então, essa vírgula que está aqui, ela precisa deslocar 4 para a esquerda. Enquanto essa aqui, quando é positiva, eu preciso deslocar a vírgula para a direita. Então, a vírgula que está aqui, ela vai deslocar 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque a vírgula já se deslocou antes do 1. O 1 conta daí, nesse caso. Então, quando é número negativo, você sai daqui e vem para direita. Opa, esquerda. Quando é positivo, você vai para direita. Certo? Tá bom. Agora, nesse caso aqui, que o alfa não é 1. O que a gente vai fazer? A vírgula vai se deslocar para onde? Para a direita. Então, eu vou pegar aqui, ó. A vírgula vai deslocar para a direita. 1, 2, 3, 4. Ó, a vírgula saiu daqui, fez 1, 2, 3, 4, porque é elevado a 4. Agora que é negativo. 6,2. Gente, essa vírgula aqui vai se deslocar agora para onde? Para a esquerda. Então, vou sair daqui e vou vir 1, 2, 3. Olha só. Agora vamos fazer o inverso. Antes eu vou mostrar o inverso desse aqui para vocês. Gente, se eu fosse colocar isso aqui em notação científica. Olha só. Quanto que tem que ficar meu alfa? Entre 1 e 10. Então, eu preciso deixar isso aqui entre 1 e 10. Então, quem que é entre 1 e 10? O 6,2. Agora, para eu deixar esse alfa entre 1 e 10, o que eu fiz com a vírgula? Eu andei ela 1, 2, 3. Agora eu andei para onde? Para a direita. Se eu andei para a direita, eu tive que aumentar. Se eu tive que aumentar, esse expoente tem que ser negativo. Por quê? Porque eu não posso alterar o número original. Eu não posso alterar o número original. Se eu colocasse o aqui positivo, olha só. Olha como que ia ficar com 3 positivo. Essa vírgula ia se deslocar para lá. Isso aqui ia ser 1, 2, 3. Ia ser 6.200. Mas não. O negativo indica que esse número ele é pequeno. Olha só, ele é um número pequeno. E o negativo faz a vírgula se deslocar para a esquerda. Vamos agora resolver os números que estão em número decimal e transformar eles em potência, em notação científica. Quanto que tem que ficar meu alfa? Entre 1 e 10. Então, qual que vai ser meu alfa? 4,7. Olha só. E o que eu fiz com a vírgula que estava no final? Desloquei ela 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é 10 à quinta.
Beleza? Agora aqui, o meu alfa vai ser o quê? 4,5. O que eu fiz com essa vírgula aqui? Desloquei 1, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 10A menos 5. Então, quando você está com ele em decimal e você desloca a vírgula para a direita, o expoente vai ficar negativo. Quando você está com ele em decimal e você desloca a vírgula para daqui para cá, para a esquerda, ele vai ficar com o expoente positivo. Então presta atenção que é o contrário. Eles são o contrário. Gente, 3 dividido por 4. Quanto que é 3 dividido por 4? Vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. 3 dividido por 4. Gente, eu consigo dividir 3 por 4? Não, então eu preciso fazer o quê? Colocar um zero. Agora, quantos vezes 4 para chegar perto do 30? 7. 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 sobra 2. Tem como? Não tem, então precisa acrescentar o zero. Agora, quanto vezes 4 para dar 20? 5. Então, 3 dividido por 4 é 0,75. Agora, o meu alfa tem que ficar entre 1 e 10. Então, 7,5. E fiz o que com a minha casa? Ó, daqui foi para cá. Então, vezes 10 a menos 1. Vezes 10 a quinta. Agora eu tenho potência, multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço com os expoentes? Somo 5 mais menos 1, 5 mais menos 1. Isso aqui vai dar quanto? 4. Essa é a minha resposta de 3/4 vezes 10 a quinta. Gente, o que eu vou fazer com isso aqui? Primeira coisa, antes da multiplicação, eu vou arrumar. Olha só, como que eu transformo isso aqui em notação científica? Alfa tem que ficar entre 1 e 10. Então, 2 vezes 10 ao quadrado, olha só, vezes 10 a menos 3. Olha só, esse 200 aqui virou 2 vezes 10 ao quadrado. Vezes isso aqui, ó. O meu alfa é 3. Vezes, quantas a minha vírgula deslocou? 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a menos 4. Agora eu multiplico o 2 e o 3. 2 vezes 3 é quanto? 6. O alfa está condizente? O 6? Tá, porque está entre 1 e 10. O 6 está entre 1 e 10. Agora, são multiplicações de bases iguais. Então, o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Vezes 10 elevado a 2 mais menos 3 mais menos 4. Quanto que dá isso aqui? 6 vezes 10 elevado a... menos 3 menos 4 dá menos 7, mais 2 dá menos 5. Pessoal, é isso. Esse é o gabarito da questão número 1. Gente, esse é o meu exercício 2. Eu vou ler para vocês, caso vocês estão com dúvida do que está escrito aqui, para vocês poderem copiar. Então vamos lá. Comparando-se os números racionais A igual a 10 elevado a menos 49 e B igual a 2 vezes 10 elevado a menos 50, é correto afirmar que, letra A excede B em 8 vezes 10 elevado a menos 1. B, A excede B em 2 vezes 10 elevado a menos 1. C, A excede B em 8 vezes 10 elevado a menos 49. D, A excede B em 5. E E, A é igual a 5 vezes B. Então vamos lá. Pessoal, eu tenho dois números racionais aqui. O meu número A é 10 elevado a menos 49. O meu número B é 2 vezes 10 elevado a menos 50. Só que para mim poder comparar, para eu poder comparar, desculpa o erro de português, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar algum deles em um mesmo expoente. Então sempre que pedir por comparação, você tem que achar um jeito de deixar eles parecidos. Então eu vou pegar esse 2 vezes 10 elevado a menos 50 e deixar ele na forma de 10 a menos 49. Então o que eu faço? 2 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 49. Concordam que isso aqui
é a mesma coisa que 10 elevado a menos 50? Olha só, repito a base, somos expoentes. Então, eu transformei isso aqui para deixar no 10 a menos 49. Então, quanto que dá isso aqui? 2 vezes 10 a menos 1, desloca a vírgula para cá. Então, vai ficar 0,2 vezes 10 a menos 49. Agora, para eu comparar, eu vou fazer uma divisão. Eu vou fazer A dividido por B. Gente, o que vocês devem estar pensando agora? Como que no exercício eu ia ter parado para pensar que eu ia ter que fazer uma divisão desses números para comparar? Sendo que aqui nem tá pedindo isso. Gente, é assim mesmo. Vocês têm que, tentar fazer formas de comparar. Tem exercício que é assim, é tentativa. Não é bem uma tentativa. Por quê? Porque vocês estão aprendendo já. Então, por isso que matemática é treino. Vocês vão ver vários tipos de exercício assim. Que você só vai saber o que fazer na hora da prova se você treinou antes. Então, geralmente, quando ele pede, é correto afirmar A excede B. Isso é uma comparação de A com B. Então, ele pediu uma comparação. Então, você tem que dar um jeito de burlar, mudar, para você poder fazer uma comparação. Geralmente, na comparação, você faz uma divisão para saber quanto um excede o outro, quanto um é vezes o outro, entendeu? É isso. Então, A é quanto? 10 a menos 49. Olha só, por que eu modifiquei o B? Porque agora o B virou 0,2 vezes 10 a menos 49. E o que eu posso fazer com esse 10 a menos 49? Eu posso dividir, porque isso aqui é uma multiplicação. Então, eu posso fazer a simplificação desses dois. Então, o meu A sobre B é a mesma coisa que 1 sobre 0,2. Então, o meu A... Então, vamos fazer agora a multiplicação cruzada. O meu B é igual a 0,2A. Só que se você olhar aqui, gente, no exercício, o que aconteceu? Ele pede o A em relação ao B. Então, eu preciso fazer o inverso. Eu vou precisar pegar esse 0,2 e passar dividindo. Então, vai ficar A igual a B dividido por 0,2. Gente, o que é 1 dividido por 0,2? Concorda que aqui tem o 1? Porque multiplicar por 1 não faz diferença. Então, vamos fazer essa divisão. 1 dividido por 0,2. 1 dividido por 0,2. Preciso deslocar a casa uma vez. Então, vai ficar 10 dividido por 2. Quanto que é 10 dividido por 2, pessoal? 5. Então, o A é igual a 5B. Isso está em qual alternativa? Na alternativa E. A é igual a 5 vezes B. Terceiro exercício, gente. O valor de 0,2 elevado à terceira mais 0,16 elevado ao quadrado em notação científica é... Então tá, o que vocês acham que eu tenho que fazer primeiro? Gente, eu tenho um número com vírgula elevado a 3. É muito mais fácil tirar esse número com vírgula e transformar ele em fração. Esse aqui já é um exercício que já envolve a nossa aula 2 de fração. Então eu preciso transformar esse número em fração. O que é 0,2? É 2 sobre 10 elevado a 3 mais 16 sobre 100 elevado ao quadrado. Gente, o que eu posso fazer com esse 16? Eu vou transformar ele em potência. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com 2 e aqui eu também tenho que... é mais fácil eu trabalhar com 2. Então o que eu faço? 16 é o que, gente? 16 é igual a 2a quarta, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando eu não sei isso, eu vou fazer o quê? Um negócio que a gente vai aprender melhor ainda, mas eu já falei numa aula. Eu preciso fazer a decomposição em números primos. Se eu pegar o 16 para mim fazer a decomposição, fica 2, que dá 8, 2 que dá 4, 2 que dá 2, 2 que dá 1. Ó, 2 a quarta. Essa foi a decomposição do 16. Então, 16 é 2 a quarta. Vamos proceder, gente. Gente, esse 3 está elevando o
2 e o 10. Lembra a propriedade? Propriedade de potência. Divisão, esse 3 está tanto no 2 quanto no 10. Então fica 2 a terceira sobre 10 a terceira. Mais 2. Gente, aqui ó. 4 vezes 2. 2 a oitava sobre. Gente, esse 100 é o quê? 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Olha só. 100. Como que eu passo esse número para notação científica? Vírgula. 1, 2. 10 ao quadrado. Então esse 2 vai multiplicar aqui e o 2 também. Sobre 10 a quarta. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Preciso transformar isso aqui em mesma base. Então, o que falta para eu transformar esse 10 a terceira em 10 a quarta? Eu preciso multiplicar aqui por 10. E tudo que eu faço embaixo numa fração, eu tenho que fazer em cima, para não alterar o resultado. Então, vamos dar procedência aqui. 2 a terceira é quanto? É 8. Então, vai ficar 8 vezes 10. 10 a terceira vezes 10 é o quê? 10 a quarta. Repito a base, somos expoentes. Porque aqui em 10 é 10 a 1. Mais 2 a oitava. Gente, quanto que é 2 a oitava? A gente precisa calcular. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Sobre 10 a quarta. Agora que eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador, eu posso repetir o denominador e somar os expoentes. Então, e somar os numeradores. 256 mais 8 vezes 10 é o quê? 80. Então, 256 mais 80 vai me dar 8, 9, 10, 11, 12, 13. 336. Para eu passar esse 10 a quarta para cima, ele vai fazer o quê? Ele vai trocar de sinal. Porque o número que está dividindo, para ele passar multiplicando, ele tem que ser o quê? O inverso. Lembra daquela nossa aula? Que eu falo que quando ele vai passar multiplicando, que é aquilo lá, divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, para ele passar multiplicando, ele tem que ser o inverso. Então, isso aqui é a mesma coisa que 336 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é notação científica? Não é, porque meu alfa não está entre 1 e 10. Para eu transformar ele entre 1 e 10, eu preciso pegar essa vírgula que está aqui e fazer duas casas. Eu preciso diminuir ele em duas casas. 3,36 vezes 10 ao quadrado. Por quê? Porque a vírgula saiu daqui e veio para a esquerda. Então, 10 ao quadrado vezes o 10 a menos 4. Agora, o que eu faço com esse 10 aqui? Somo os expoentes. Então, minha resposta final é 3,36 vezes 10 a menos 2. Esse é o meu gabarito da questão 3. Gente, vamos lá para o nosso quarto e último exercício da aula de hoje. É lá da UFPB esse exercício. Ele é um exercício também com muita cara de Enem. Ele é de interpretação, tem bastante sacadas assim para você interpretar o que tem que fazer. Certo? Usando uns números complicadinhos, com vírgula, com notação, certo? Então vamos lá. Na revista Super Interessante, foi publicado um artigo afirmando que um fio de cabelo de uma pessoa cresce a uma taxa de 0,06 centímetros ao dia. Sabendo que a distância entre duas camadas de átomos desse fio é de 1 angstrom, 1 angstrom equivale aproximadamente a 10 a menos 10 metros, é correto afirmar que o número de camadas de átomos que surgem uma hora é... Gente, primeira coisa, eu vou ter que pegar esse 0,06 e transformar ele o quê?
em metros. Por quê? Porque o angstrom ele deu o valor em metro. Vamos, primeira coisa, passar ele em metro. 0,06 centímetros. Gente, vamos botar em notação científica esse 0,06. 6 vezes 10 a menos 2. Vim duas casas para a direita. Centímetros. Lembra da tabelinha? Cent é 10 a menos 2. Então eu substituo esse C por 10 a menos 2. 6 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 metros. Quanto que dá isso? 6 vezes 10 a menos 4 metros. O que significa? Significa que a taxa de crescimento em um dia é 6 vezes 10 a menos 4 metros. Só que o exercício quer o quê? Em 1 hora. Gente, um dia tem quantas horas? 24. Então o que eu vou ter que fazer com esse valor ao dia? Eu vou ter que dividir pela quantidade de horas que o dia tem, que é o quê? 24. Quanto que dá 6 dividido por 24, gente? Ó, 6 dividido por 24. Vamos fazer diferente? Vamos fazer mais fácil. Vamos fazer a simplificação aqui. 6 dividido por 24 é quantos? Eu pego os 2 e divido por 6. Sobra 1 e sobra 4 embaixo. Agora é muito mais fácil, porque a gente sabe quanto que é 1 dividido por 4. Quanto que é 1 dividido por 4? 0,25. Então, qual que é esse valor aqui? Então, 0,25 vezes 10 a menos 4 metros. Gente, esse valor é o valor que cresce em 1 hora. O cabelo cresce em 1 hora, isso aqui. Vamos ajeitar em notação científica. 2,5 vezes 10 a... a casa para cá. Menos 5. Agora tem um problema. Por quê? Porque a diferença das camadas é 10 a menos 10. Para eu poder fazer essa comparação, eu preciso transformar esse número aqui em 10 elevado a menos 10. E o que eu vou fazer? Gente, se eu multiplicar aqui em cima por 10 a menos 5, para eu poder fazer esse número se transformar em 10 menos 10, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir também por 10 a menos 5. Isso que eu fiz agora é uma outra maneira de mostrar para vocês. Tudo que eu faço em cima, se eu for alterar, eu tenho que fazer embaixo para eu não alterar o resultado final. Por quê? Isso é a mesma coisa? Gente, se eu simplificar esse 10 a menos 5 esse 10 a menos 5, ele volta ao número original. Então, isso aqui é a mesma coisa? Gente, o que eu faço para inverter isso aqui e botar ele para cima? Lembra? O que eu faço para botar ele para cima? Inverto o sinal. Então, isso aqui também é a mesma coisa que isso aqui, vezes 10 a quinta. Gente, se eu multiplicar isso aqui, 10 vezes 10 elevado a menos 5 elevado a 5, isso aqui não vai zerar? Vai, porque a soma dos expoentes dá zero. Então, o número original não se altera. Então, se eu pegar esse 2,5 e multiplicar por 10 a quinta, fica quanto? Quantas casas? 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5 casas vezes 10 a menos 10. Esses dois se juntou e esse 10 a quinta foi multiplicado por isso aqui. O que significa isso aqui? Isso aqui é a quantidade que cresce em 1 hora. Beleza? Então, quantas camadas vai ter? Então, eu vou ter que dividir pela distância das camadas. Se eu dividir isso aqui pela distância entre duas camadas, eu tenho a quantidade de camadas de átomos que surgem em 1 hora. Agora a gente tem que transformar esse número em notação científica. Quantas casinhas a vírgula vai andar? 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui é a mesma coisa que 2,5, tem que transformar entre 1 e 10. 2,5 vezes 10 a quinta, que está na alternativa A. Gente, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar que eu vou responder. Certo? Até a próxima.